Pronto, gente. Então, bom dia. Eu vou iniciar aqui a apresentação. E aí a gente vai fazer essas questões sobre reações de substituição. Nessas questões, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre substituição nucleofílica e a eletrofílica, que a gente já viu exemplos, porém, ficamos um pouquinho perdidos, porque a gente falou que era um nucleófilo, que era um eletrófilo, mas não vimos os tipos de substituição que envolviam. Então, essas classificações, geralmente na prova, tem prova que vem assim, SN. Quando tiver SN, é reação de substituição nucleofílica. A eletrofílica, geralmente, ela não vem com código, mas a nucleofílica, ela vem com código, porque tanto ela pode ser SN1 quanto SN2. Então, eu encontrei 3 questões do Enem que colocavam essas iniciais, SN1 e SN2, que é reação de substituição eletrofílica 1 e eletrofílica 2. E a gente vai ver a diferença entre elas, assim que terminar essa questão aqui. Certo? E SN2. Então, é comum aparecer esse códigozinho nas reações do Enem. Aí aqui me diz assim, primeira questão. Uma das grandes contribuições para a síntese orgânica ocorreu em 1877, no laboratório de Charles Friedel. Lembra que a gente viu as reações de Friedel-Crafts na aula passada? Esses processos reacionais, olha o nome, acilação e alquilação, vimos isso na aula passada, de benzeno e derivados passaram a ser chamados de reação de Friedel-Crafts. Então, sempre que tiver acilação ou alquilação. Então, para quem não lembra, eu coloquei aqui embaixo, para a gente ver como é que eu chamo de eletrófilo e nucleófilo. E aí, vou dar um exemplo, assim que terminar de explicar isso aqui, quando eu chamo de acilação e alquilação. A alquilação vem do nome alcano, que são hidrocarbonetos de ligação simples. Então, sempre que nessas reações, principalmente o anel benzeno, tá vendo? Olha aqui, ó, que é geralmente com aromático, o anel benzeno vier ligado, né, o produto for ligado a um alcano, já sei que é uma alquilação. Se vier ligado a um radical acetil, que a gente vai ver o que é, acé sempre vem de 2. São 2 carbonos juntos, e um deles vai ter carbonila. O ácido acético é um ácido que tem 2 carbonos. Como o ácido acético tem carbonila com hidroxila, eu já sei que a porção acética vai ser, tem um carbono com a carbonila atrelada. A gente vai ver direitinho. Então, tem reações que a gente viu que pode ter quebra homolítica. Se houvesse uma quebra aqui, ó, bem na metade, por exemplo, ia um elétron para o lado e um elétron para o outro daquela ligação. Então, ia dizer que a quebra era homolítica. Ocorre geralmente quando a gente tem átomos iguais. Por exemplo, entre 2 cloros, há uma tendência de ter quebra homolítica. Porém, a gente viu que, dependendo da reação, também pode ter quebra heterolítica. A homolítica vai quebrar no meio. A heterolítica é porque um vai puxar muito elétron. Então, o que puxa mais elétron fica Cl-, porque ficou com excesso de elétrons. E aquele que ficou aleijadinho, coitado, faltando elétrons, vai ficar com a carga positiva. Esta daqui de cima é quando quebra no meio, eu digo que é homolítica. E quando não quebra no meio, que um puxa mais do que outro, eu digo que é heterolítica. Então, nesse caso aqui, teve uma quebra heterolítica. O bromo, lembra lá da família que a gente revisou na aula passada? Família 7A dos halogênios. Vamos ver quem foi que entrou. Tiago. Chega, deixa eu pôr o slide. Bom dia, Tiago. Já comecei aqui a explicar a primeira questão. Então, aqui, como tem essa quebra heterolítica, o bromo é lá da família dos halogênios. Fui claramente ao Brasil de idiotas. Então, todo mundo dessa família 7A ou família 17, que é a família dos halogênios, Tiago Neto ligou o microfone, que é a família dos halogênios, eu vou dizer que tudo é o quê?
muito eletronegativos. Eles estão lá na penúltima família da tabela periódica. Então, o bromo puxou os elétrons para ele, o bromo, consequentemente, ficou aqui com os 2 elétrons para ele, com a carga negativa. Quem ficou com muito elétron vai se atrair pelo que é positivo. E onde tem a parte positiva? Os prótons lá no núcleo. Então, se ele está eletronegativo, ele vai adorar o núcleo, ou seja, ele é um amigo do núcleo, nucleófilo. O que ficou positivo vai se atrair por elétron, que é negativo. Então, o positivo eu chamo de eletrófilo. E aí vocês vão ver que tem questões que já vem dizendo, o eletrófilo, ele é considerado um ácido de Lewis, né, o que é positivo é um ácido de Lewis, e esse negativo vai ser chamado uma base de Lewis. Por quê? Porque naquele tempo o Lewis disse, toda base vai tender a se atrair por um núcleo. Então, eu já sei que aquela base vai ser negativa. Do mesmo jeito, ele disse com o ácido. Vai se atrair por elétron, por isso que é positivo. O positivo, amigo do elétron. O negativo, amigo do núcleo. Certo? Aqui desse lado, teve também uma quebra heterofílica. Porém, aqui o bromo ganhou. Por que o bromo ganhou e puxou tudo para ele? Porque ele é da família 17 ou 7A dos halogênios, que é tão eletronegativo que quer puxar tudo para ele. Nessa competição, eu tenho CH4, ou seja, tudo que tem ao redor dele é hidrogênio. Então, quando eu for separar um deles, é claro que um carbono com 3 hidrogênios é mais forte do que só um hidrogênio. Então, esse CH3 aqui, ó, vai puxar todos os elétrons para ele, vai ficar com os 2 elétrons aqui para ele. Se está com excesso de elétrons, ele vai ficar, olha, negativo, vai se atrair por núcleo, nucleófilo. E o próton, eletrófilo, porque está positivo. Então, a gente entendendo isso, a gente vai perceber se aquela reação realmente ela é uma substituição eletrofílica ou nucleofílica. Quando a gente falou em alquilação e acilação, a gente viu um exemplo como esse. Então, aqui um macete, sempre que tiver, olha, esse cloreto de alumínio, tá vendo que fica AlCl3, olha, Al, sempre que tiver esse nome, Al, eu já sei que é uma acilação, uma alquilação. Eu vou só ter que aprender a diferenciar uma da outra. Porque esse catalisador, ele fica aqui, ó. Ele segura temporariamente o cloro, só para o cloro não se perder. Lembra que eu disse na hora passada? Então, se eu tenho um aromato que vai reagir com esse grupo aqui, acetil, então, geralmente, o cloro que ia se ligar a esse hidrogênio, ele vai estar com quem? Ele vai estar guardadinho, ó, vai estar guardadinho aqui com o catalisador. Então, quem estava reagindo aqui era isso aqui ligado a um cloro. Então, aqui antes tinha um cloro. Esse cloro, ele vai querer namorar com hidrogênio. Porém, por enquanto, para ele não se perder, o catalisador fica agarrado com ele. Ele fica segurando ele aqui temporariamente. Enquanto isso, como esse vai perder o cloro para poder iniciar a reação, ele vai ficar com a carga positiva. Deixa eu apagar para não confundir. Vai ficar aqui com a carga positiva. Essa figura a gente viu lá passada. Ele tanto com a carga aqui positiva, porque o cloro saiu e está temporariamente no catalisador, os elétrons lá, lembra que eu disse que na ligação dupla tem elétrons π? Os elétrons π ficam tudo doido quando vê uma carga positiva. Aí ele já faz, ó, dá um ataque e puxa esse radical para ele. Olha como ele puxou. Sendo que aí vai ficar com uma ligação a mais. O carbono só pode ter 4 ligações. Se o hidrogênio continuar aqui, vai ficar com 4. Ou vai ficar com 5 ligações. Então, o hidrogênio sai. Quando o hidrogênio sai, olha, aí ele fica aqui esperando o cloro para namorar com ele. Então, depois, nessa reação não tem, mas o outro produto é HCl, mais HCl. Por quê? Porque o hidrogênio que foi eliminado tem que ficar com alguém. Como o cloro estava temporariamente aqui com o catalisador, o cloro veio, que ele é negativo, veio namorar com o hidrogênio que é positivo e formou o HCl também. Então, aqui,
Se eu não soubesse de nada disso, eu estou vendo que é uma reação que eu começo com 2 produtos e termino também com 2, ou com 2 reagentes e termino com 2 produtos. Então, provavelmente teve uma substituição. Eu substituí o hidrogênio pelo radical acetil, ó, 2 carbonos com carbonila, e depois o cloro que estava aqui veio namorar com o hidrogênio. Então, aqui eu já estou vendo que esse radical é um radical acetil. Meu Deus, está mexendo mais não. Um radical acetil. Por que um radical acetil? Porque eu vou ter 2 carbonos e um deles é carbonila. Se por um acaso, nesse radical, tivesse só hidrocarbonetos simples, alcanos, ou CH3, ou CH2, CH3, eu já sabia que ia ser uma alquilação. Por que seria uma alquilação? Porque eu ia ter um alcano ligado. Porém, aqui eu tenho uma porção acetil. Então, eu já sei que vai ser uma acilação. Aí, na pergunta, me diz assim: vocês acham que isso é uma substituição? A gente já sabe que é substituição. Se fosse uma soma, uma adição, eu teria 2 reagentes e no final só teria um produto. Somei. Se fosse uma eliminação, eu teria só teria um reagente e no final formaria 2. Então, essas reações vocês vão ver ainda, né? Com Cleitiane e Tiago, a gente já viu alguns exemplos em outras aulas, só para a gente entender parcialmente. Vocês ainda vão ver com detalhe. Na desidratação, quando eu desidrato, eu perco água. Então, na reação, tinha que mostrar aqui no reagente saindo uma água. Então, eu já sei que vai ser uma substituição. Comecei com 2, terminei com 2. Ou nucleofílica, ou heterofílica, ou eletrofílica. Nesse caso, quando eu olho para isso aqui, para esse substrato, ele tem uma carga positiva. Quem tem a carga positiva se atrai pelo elétron ou pelo núcleo? Tá certo, Aliana. Eu vou mandar a lista de frequência de novo aqui. Não tá nem mais. Vocês acham que quem se atrai por esse positivo? Vocês acham que é o elétron ou é o... Peraí, que eu não tô mais olhando para vocês, estou nem sabendo qual é a pergunta. Vocês acham que quem se atrai por esse positivo? É um elétron ou é um núcleo? É um elétron. Então, já sei que ele vai ser um eletrófilo. Em nenhum momento aqui eu coloquei cargas negativas nos substratos. Então, geralmente, nas alquilações, elas têm uma tendência de ocorrer alquilação e acilação. Uma substituição eletrofílica. Por quê? Porque se o intermediário formado, o cloro sai, ele vai ficar positivo. Se ele fica positivo, ele vai se atrair por elétrons, justamente os elétrons π. Então, esse positivo aqui, ele vai ser um carbocátion, porque tem no carbono, e um eletrófilo, porque ele vai se atrair por um elétron. Por isso que a alternativa certa é a substituição eletrofílica. Então, todo carbocátion, ele tem a tendência a se atrair por elétron. Então, vai ser um eletrófilo. Nesse caso, substituição eletrofílica. Lembrando que na questão não veio nenhum desenho. Isso foi o que coloquei. Lá na hora a gente ia ter que deduzir. Geralmente, eu vou ter um benzeno que vai ter que reagir ou com radical acetil ou com radical de alcano. Quando eu boto esse alcano no acetil, quando o cloro sair, eu sei que ele vai ficar positivo, porque o cloro é super eletronegativo, então, consequentemente, se aquela porção ficou positiva, eu sei que ela vai se atrair por elétron. Então, vai ter uma substituição eletrofílica. Então, às vezes, o que preocupa a gente é porque, acho que alguém pediu para entrar, o que nos preocupa é porque muitas vezes não vem desenho de reação na questão. Aí os alunos ficam tudo aperreados e querem logo fazer o quê? Querem logo chutar a questão.
Mas se tiver um pouquinho de paciência e tiver estudado um pouquinho antes, tem como a gente deduzir. Então, lembrando, sempre que tem Friedel-Crafts, alquilação ou oscilação. Eu lembro logo que vai ter esse desse alumínio, cloreto de alumínio, que ele vai segurar o cloro temporariamente, que é muito eletronegativo. Então, consequentemente, aquele carbo vai ser cátion positivo, vai se atrair por elétron. Aqui eu trouxe esses dois exemplos antes da próxima questão, só para a gente ver a diferença, que eu disse que existia a SN1 e a SN2, que são substituições nucleofílicas. Então, tem uma nessa substituição SN1, ela geralmente ocorre em duas etapas. Então, A1 ocorre em duas etapas, A2 ocorre em uma etapa. Então, geralmente, eu tenho aqui, por exemplo, esse bromo ligado a esse CH3, que é o brometo de metila. Então, nessa reação, vamos imaginar que não teria nada para reagir com eles. Geralmente vai ser em solução aquosa, quando não aparece nada. Então, geralmente tem uma água que vai querer reagir com eles. Que essa água aqui não foi mostrada. Geralmente tem uma água aqui. Como o bromo ele é muito eletronegativo, o que é que ele vai fazer? Vai querer puxar todos os elétrons para ele. Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui há um compartilhamento de um par de elétrons. Nesse par, a gente cria esse tracinho. O bromo muito eletronegativo vai pegar esses dois logo para ele, ó. E aí, esse CH3 vai ter que ficar com a carga positiva, é um carbocátion. Por quê? Porque ele ficou aleijado, precisando de um, e ele está com mais. Ele está com um a mais, ele está com um a menos. Então, o que está aleijadinho fica positivo. O que está com muito elétron fica negativo. A partir dessa primeira reação, esse carbocátion ele vai estar disponível para reagir com outras coisas. Como a gente está falando de água, e água é H2O, quando eu quebro o H2O, fica assim, ó. H+, e OH-. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa um elétron, puxa um próton, né? Puxa o elétron desse hidrogênio para ele e fica outro hidrogênio lá sozinho. Então, se esse aqui é positivo, vocês acham que eles vão querer se atrair pelo H+ ou pelo OH-? Então, positivo se atrai pelo negativo. Então, esse carbocátion vai querer se atrair pela hidroxila da água. Olha aqui o que é que acontece. Acontece essa ligação. A hidroxila, que está com menos, está precisando doar um elétron e ele está precisando ganhar um. Ou seja, um namoro perfeito. E o que foi que não falaram na questão? O hidrogênio que sobrou vai o quê? Namorar com esse Br-, positivo com negativo, mais HBr. Então, na reação de substituição nucleofílica 1, ocorrem duas etapas. A primeira etapa, ele espera o bromo se separar, para poder depois o carbocátion reagir com a hidroxila ou com outro composto também que tem essa carga negativa. Quando a gente fala na substituição nucleofílica 2, ela ocorre de uma vez só. É tão assim mais rápido que ele não tem paciência. Essa hidroxila ela não tem paciência do bromo sair, porque aqui, ó, tem paciência. Espera o bromo sair. Depois que o bromo sai, é que a hidroxila reage. Nesse caso, a falta de paciência é grande, na nucleofílica fase 2. Como a falta de paciência é muito grande, antes do bromo sair, esse aqui já se liga. Aí o carbono fica com 5 ligações. Então, nesse momento que ele está com as 5 ligações, antes do bromo sair, a gente diz que forma um intermediário de reação. Esse intermediário de reação é quando está tudo junto antes de se quebrar e formar isso aqui. Então, o intermediário fica bem aqui na metade. Quando está todos eles ligados e essa ligação aqui doida para quebrar. Então, sempre que forma esse intermediário de ligação, que está todo mundo junto, antes de quebrar e liberar o bromo reagir lá com o H+, que esse bromo aqui ainda vai reagir com H+. Esse intermediário de reação, eu chamo ele de intermediário muito instável. Qualquer coisinha,
ele se quebra. Por quê? Porque o certo era esperar o bromo sair para poder hidroxila entrar. Mas na reação 2, eles são agoniados. Então, esse intermediário que forma, eu vou mostrar aqui uma figura, ele é muito reativo. E aí faz com que fique instável a ligação e interfira na velocidade da reação. Então, as questões que caíram no Enem vinha com um gráfico desse aqui, que aí eu vou mostrar. Mostra aqui os reagentes, mostra o intermediário, que é quando estão tudo ligado, para poder depois aqui eles quebrarem, liberar aqui o BR para poder reagir com o hidrogênio. Por isso que eu trouxe essa questão do Enem. Não está na tarefa. Essa daqui é uma questão extra, caiu em 2012 e também caiu outra parecida em 2016. Sendo que eu trouxe essa daqui porque eu achei mais fácil de explicar do que a outra. Então, aqui, aquele intermediário vai ficar aqui, ó, nesse carbocádio. Algumas reações vocês vão ver que podem vir só assim, ó, o gráfico. Outras vêm com 2 tracinhos. Essas que vêm com 2 tracinhos é para me dizer que tanto pode ocorrer uma reação de adição, quando pode ocorrer uma reação de substituição. Quando só vem com um tracinho, como essa daqui, é porque ocorreu apenas a substituição. Então, essas questões, elas começam a ficar um pouco complicadas, mas foram questões que já caíram, certo? Mas a gente vai só entender o que ocorre. A gente já entendeu que sempre vai formar aquele carbocádio naquelas reações, principalmente de substituição eletrofílica. Então, aqui nessa questão, mesmo sem ler nada, já está me dizendo que formou um carbocádio. Um macete que eu dou. Sempre em cima vai ser a adição, quando vem 2 tracinhos. E embaixo vai ser a substituição. Porque a reação de substituição pode ser que ela tenha mais de uma etapa, então vai acabar consumindo mais tempo e energia. Já a reação de adição só é somar, então a energia aqui vai ser bem menor, vai ser bem mais rápido. Então, aqui eu já sei que tem um carbocádio. Se eu quiser, eu já posso ir procurar as questões que tem carbocádio aqui. Já vou eliminando, mas eu vou ler a questão. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea e nos tecidos gordurosos. A gente falou isso nos primeiros dias de aula, que geralmente os compostos que têm anel aromático, ou eles são tóxicos ou têm cheiro forte. A gente viu vários exemplos, o Baygon, cola de sapateiro, todos esses exemplos que a gente viu nas primeiras aulas tinham anel benzeno. O limite de exposição pode causar anemia, câncer, leucemia e distúrbios de comportamento. Tá vendo que ele vai só dando uma aula? O Enem sempre é assim. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocádio. Na questão já está me dizendo. Um eletrófilo é aquele amigo do núcleo, né? Então, aqui está dizendo que quando ocorre essa reação, vai formar um carbocátion. Eu já sei que vai ter alguma ligação com carbono aqui, que tem a carga positiva. Nesse caso, eu já sei que é num anel aromático, anel benzeno, que na questão já me diz. Por fim, ocorre a adição ou a substituição eletrofílica. Então, na questão também já me diz, eu já sei que um vai ser adição e o outro vai ser substituição. O que a gente precisou aprender hoje foi o quê? Que geralmente a adição, ela gasta menos energia, então é o de cima. E a substituição vai ser o de baixo. Acabou essa conversa. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, as estruturas positivas presentes em 1, 2 e 3 são, respectivamente. Só precisa ter um macete. O intermediário pode ser qualquer um desses, se eu for analisar de um por um aqui. Vou na letra A. Todos eles estão com a carga positiva. Qualquer um desses pode ser o intermediário. Já está me dizendo que é um carbocátion. Então, até agora eu não tenho como eliminar nenhuma. Eu vou aqui para a segunda opção. Se eu sei que é uma adição, um anel aromático
ele tem 5 ou 6 elétrons e vai ter essas 3 duplas alternadas. Se eu sei que está tendo uma adição, é porque aqui eu já tinha esse Br, eu já sei que tem os hidrogênios, né, aqui em todas as esquinas. Se eu coloquei outro bromo aqui, eu adicionei outro bromo e eu não tirei nenhum hidrogênio, o carbono vai ficar com 5 ligações. Então, toda reação de adição, se alguém lembrar do exemplo que eu dei na aula, eu tenho 2 para formar 1. Ou seja, eu não vou eliminar ninguém. Se eu não elimino ninguém, o carbono vai ficar com 5 ligações. O que é que eu faço para ele não ficar com as 5 ligações na reação de adição? Eu tenho que quebrar, ó, a dupla. Pronto. Eu quebrando a dupla, eu posso fazer uma reação de adição tranquila, sem eliminar ninguém, sem substituir ninguém. Então, eu vou procurar qual dessas alternativas, entre os 2 bromos, não tem dupla ligação. Porque se eu adicionei, não pode mais ter dupla, porque o carbono aqui ia ficar com 5 ligações em cada esquina. Se eu quebrei a dupla, pode ser a alternativa A e pode ser a alternativa D. Então, eu já elimino a B. Já elimina a B. Por quê? Porque se é uma adição e está com dupla, é porque ainda tem os hidrogênios tudo aqui. Está com as 5 ligações, não pode. Já elimino a C pelo mesmo motivo. E já elimino a E pelo mesmo motivo. Agora eu vou conferir na A e na D. Se eu sei que aqui é uma substituição, eu não preciso quebrar a dupla. Porque assim que o bromo entrou, o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar o hidrogênio para reagir com outra coisa, com outro constituinte, com o cloro que sobrou, por exemplo. Então, neste caso, na reação de substituição, eu não preciso quebrar as duplas ligações do anel benzeno. Eu só preciso substituir. Se entrou um bromo, eu tiro o hidrogênio. Então, nesse caso, não pode ter quebra de dupla ligação na substituição. Eu estou vendo que na A não tem. Quando eu vou olhar para D, eu já vi que quebraram, ó. Vixe, cadê a seta? Foi, senhora. Menina, a seta está descontrolada. Tá aqui. Olha, quebraram a dupla. Substituição não quebra a dupla. Substituição vai ocorrer só nesse ponto aqui, ó. Saindo hidrogênio, ou entrando um acetil, ou entrando um radical alquila. Ou seja, se eu sobrei com a letra D e letra A, eu já sei que minha alternativa correta é a letra A. Então, essa questão aí é uma questão dos níveis mais difíceis do Enem de substituição. É essa questão. E no ano ela foi tida como uma das questões mais difíceis. Mas se a gente tiver um pouquinho de conhecimento em relação à substituição, quem não assistiu deve estar um pouquinho perdido, porque realmente essa questão é complicada. Então, carbocátio, que é o 1, já sei que tem a carga positiva. O segundo, eu já venho dizendo na questão, que é uma adição e uma substituição. Então, uma adição e substituição. Na adição, eu tenho 2 para formar 1, então não posso eliminar ninguém. Então, para que caiba todo mundo, eu tenho que quebrar a dupla. Por isso que aqui, ó, escolhi aqui tem a dupla quebrada. Na substituição, ocorre só nessa extremidade. Não precisa quebrar a ligação de nada. Por isso que eu descobri que a alternativa correta é a letra A. Um pouquinho difícil, mas dá para a gente ir fazendo por eliminação. Essa é uma das questões mais difíceis do mundo do Enem, foi essa. Mesmo assim, eu creio que alguém conseguiu entender. Alguma dúvida até agora? Mais ou menos, né? Tem que praticar. Lembrando, desde o primeiro dia de aula, se ficar só olhando, sem praticar nenhuma vez, vai errar. Vai errar. Principalmente vocês, menino. O meu sonho é ser barbeiro. Fica só assistindo os cursos, olhando sem praticar. Você acha que aprendeu, mas quando vai fazer a primeira vez, faz tudo errado. Faz assim, meio feio. Por quê? Porque ainda não praticou. Tem que pegar questões dessas e tentar praticar, nem que seja uma de cada. Cada semana eu pratico uma. Pronto, já tá ótimo. Eu vou tirar uma sexta-feira, de 10 horas da manhã, eu vou praticar uma questão. Pronto. Na outra semana, eu pego de sexta, 10 horas, eu pratico outra. Senão, não aprende. Essa questão aqui já caiu também. Isso aqui é bem mais simples. Dada a sequência reacional a seguir.
Então, aqui em cima tem a primeira reação, que também é substituição. Eu tenho 2 reagentes e formei o quê? 2 produtos. E aqui eu tenho a segunda reação de substituição. Que eu vou ter aqui esse radical alquila, que é um aleto, né, de alquila, na verdade, um aleto orgânico que vai reagir com Bre. Pronto. Ah, o que é que ele me pergunta? Podemos classificar a reação 1. A reação 1, eu posso classificar ela como sendo o quê? Então, todas as alternativas são tipos de substituição. Substituição por halogenação, por nitração, por sulfonação, alquilação e acilação. Quando ele perguntar a halogenação é quando eu reajo o anel aromático ou algum grupo só de cadeia carbônica com um halogênio. Aqui eu não estou reagindo com um halogênio. Eu estou reagindo com um halogênio ligado ao carbono, ou seja, eu estou reagindo com um aleto orgânico. Então, eu já sei que não é uma halogenação. Seria uma halogenação se aqui fosse um Cl2, um Br2, aí sim seria halogenação. A nitração também já sei que não é. Por quê? Porque aqui não é um ácido nítrico e nem está formando um grupo nitro ligado a uma cadeia carbônica. Sulfonação, eu já elimino porque não tem o quê? Não tem ácido sulfúrico reagindo aqui. Mesmo que eu não soubesse mais o que era ácido sulfúrico, mas já sei que vai ter um S de enxofre. Não tem. Então, eu vou ficar entre a letra D e a letra E. Eu vou pedir que vocês me respondam. Vocês acham que formou o que aqui? Uma reação de alquilação ou de acilação? Vou esperar a resposta, senão não dou os pontos mais a ninguém. Quem me respondeu? Anaílson. Anaílson disse que era a letra D. Todo mundo concorda? Sucena disse que era D também. E a resposta é a letra D. Por quê? Sempre que tem esse aéreo, eu já sei, mesmo que eu não soubesse de nada, já sei que vai ser uma alquilação, uma acilação, esse cloreto de alumínio. Quando eu olho para o meu produto, o composto orgânico está ligado ao quê? A um alcano. Alcano, hidrocarboneto de cadeia simples, então é uma alquilação. Letra D. Se fosse uma acilação, que aqui eu coloquei a oscilação, o anel aromático deveria estar ligado a um grupo acetil. Que é um grupo acetil? Vai ser uma carbonila ligada ao CH3. Um grupo acetil, um grupo com 2 carbonos ligado a uma carbonila. Nesse caso, está só ligado a um alcano, então vai ser uma alquilação. Se há 2 semanas a gente tivesse feito essas questões, ninguém saberia responder. Então, a diferença do aluno que sabe e que não sabe é o aluno que estuda ou o aluno que vê as coisas. Então, a gente está tentando, até a Sucena perguntou, a gente vai ver isomeria? Vai. O ano passado a gente conseguiu cumprir todo o livro. No ano passado. Lógico que a gente não vai ver página por página do livro, mas conseguiu ver todo o conteúdo que era para vocês no terceiro ano, e com certeza esse ano a gente vai ver também. A gente ainda está em outubro. Quando a gente terminar as reações, né, vai ver adição de novo, né, com detalhes, a substituição, vai ver... Chega, não saiu mais não. Oxidação, agora eu esqueci o nome da outra reação. Quando a gente, sim, eliminação. Quando a gente vê eliminação com detalhes, adição com detalhes e oxidação com detalhes, as outras reações são reações inorgânicas, que já era para vocês terem visto no primeiro e segundo ano. O que é que a gente vai fazer? Terminou as reações todas, a gente vai aprender isomeria. Depois de isomeria, reatividade. A reatividade, com a parte da radioatividade, a gente vê em uma aula. Então, depois a gente fica só na revisão. Só em revisão para o Enem. Aí a gente pode pegar os assuntos do primeiro e segundo ano que mais caem. Terceira questão.
Essa daqui também é super rápida, igual a segunda. Veja a representação de dois processos químicos muito utilizados industrialmente. Então, eu já sei que aqui, ó, esse de baixo, já sei que vai ser o quê? Ou uma alquilação ou uma acilação. E esse de cima está reagindo com o quê? Com um halogênio. Então, eu já sei que vai ser uma halogenação. Então, ambas são substituição. Comecei com 2, terminei com 2. Comecei com 2, terminei com 2. Aí vem aqui, tem uma resposta que eu já dei sem querer. Sobre o processo representado acima, os processos seguem algumas afirmações. Ambas são reações de substituição? Aí eu sem querer já respondi, né? Todas são substituição. O produto da segunda reação, isso aqui, o produto completo, forma uma cetona? Vou ver, deixar vocês pensarem aí. Eu quero que responda assim. Qualquer pessoa pode pegar esse gabarito na internet, mas eu quero que vocês pensem porque seria ou não uma cetona. No meio, muito bem, ó. Aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro. Se eu abrisse isso aqui, ia ficar, né, Herói? O anel aromático aqui, um carbonila, se eu fosse abrir, né, para o outro lado, ó, CH3. Ou seja, no carbono central, né, porque aqui tem um carbono, eu teria uma carbonila. A gente aprendeu que cetona, no C, é uma carbonila entre carbonos, tudo no C. Então, realmente, isso aqui, ó, esse grupo, se eu fosse cortar, eu chamava de grupo acetil, sendo que ele todinho vai formar o quê? Uma cetona aromática, né? Porque tá ligado a esse outro carbono. Então, tá certo também. 3. A segunda equação é uma alquilação de Friedel-Crafts. Essa segunda, vocês acham que realmente formou uma alquilação? Acho que sim, outro sim, não. Quando foi que eu disse? Na alquilação, o produto vem ligado, ou o hidrocarboneto, né, que é o anel benzeno, vem ligado a um alcano. Na acilação, vem ligado a um radical acetil, que o acetil é o carbono, essa porção, daqui para aqui, ó. Carbono ligado ao outro carbono, sendo que um deles vai ter a carbonila. Então, nesse caso, se aqui tivesse só um alcano, só carbono por ligação simples, seria realmente uma alquilação. Nesse caso, está ligada a um acetil. Então, seria uma acilação. Por isso que essa 3 está falsa. Se eu não quisesse terminar as alternativas, eu nem terminava, se eu tivesse apressada no Enem. Eu ia aqui. Todas estão incorretas? Não, porque eu vi que tem umas verdadeiras. A 2 está incorreta? Não, já vi que está falsa. A 4 está incorreta? Eu ainda não sei. A 3 está incorreta? Já vi que estava. Todas as afirmativas são verdadeiras? Já sei que estava falso, porque eu já vi que tinha uma. Eu já acertava sem nem terminar de ler. Mas aí a gente vai terminar de ler só para entender. Na reação 1, que é essa aqui de cima, nesse caso ele está usando o cloro, né, que é como o halogênio, e como catalisador está usando esse cloreto de ferro 3. Aí ele está perguntando que se trocasse, aqui eu formei, olha, como produto um clorobenzeno. Aí ele queria saber assim, e se eu trocasse, em vez do cloro eu botasse um iodo? Aí o catalisador eu mudasse. Botasse esse aqui. Isso é um I. Por um acaso, no meu produto, ao invés do clorobenzeno, ia formar um iodo-benzeno? Verdadeiro. Eu iria só trocar o cloro pelo iodo. E iria formar realmente um iodo-benzeno. Em ambas as reações, os produtos formados são aromáticos? Verdadeiro, ué.
formou produto com aromático e aqui embaixo também formou produto com aromático. Então, a alternativa correta é dizer que apenas a 3 é incorreta, que é onde diz que aqui é uma alquilação e não uma acilação. Então, o resto está tudo corretozinho. Quando vocês praticarem, olharem mais uma vez, vocês vão conseguir responder. E a gente já vai acabar a aula. Já vamos para a última questão. Ver se alguém tem mais dúvida. Alguém não assinou a lista. Tá faltando, viu, gente? Assinar a lista, tô vendo aqui. Eu entrei com 2, então tá faltando só um aluno, né? Tiago não assina. Deve ser algum aluno que está só com o computador ligado. Vamos lá. Quando eu terminar aqui, quem tiver dúvida pode perguntar. Essa questão já foi de 2016 do Enem. Também fala, tá vendo? Em nucleófilos. Ó, nucleófilos, que às vezes eles representam por NU, menos, porque se ele é amigo do núcleo, ele tem a carga negativa. Esse menos deveria ter vindo mais para cima, que ele formatou. São bases de Lewis, que a gente já viu. O nucleófilo, são bases de Lewis, que reagem com aletos de alquila. Aleto de alquila é quando eu tenho um halogênio, como cloro, bromo, flu, ligado lá a um alcano, a um grupo de hidrocarbonetos. Aí aqui está dizendo assim, por meio de uma reação chamada de substituição nucleofílica. Lembra que eu disse que pode vir esse SN, ou SN1, SN2. Aí aqui ele já mostra um esquema, como se por acaso, olha, esse R é o grupo alquila, é um grupo só de hidrocarbonetos, que vai estar ligado a um halogênio, né? Vamos supor que eu tenho aqui um CH3 ligado a um halogênio, como cloro, só um exemplo. Vai reagir com esse nucleófilo, que ele já está dando aqui um exemplo, né? CH3O-, ser amigo do núcleo, que tem carga negativa, que o núcleo é positivo. E aqui está dizendo que vai ter uma reação de substituição. Se tem uma substituição, o R vai se ligar aqui, o NU, porque quando quebra, o halogênio é tão negativo, né? Quando quebra aqui. E esse fica positivo, então esse positivo vai reagir com esse, ó, formando o R ligado ao nucleófilo e liberando o Cl-. Aqui são só exemplos. Colocaram só para complicar. Vocês vão ver que na pergunta a gente nem precisava saber tanto disso. Isso aí é só para a gente ver o exemplo. A reação de substituição nucleofílica. Isso aqui é que a gente tem que lembrar lá do que vi nas primeiras aulas. Entre o metóxido de sódio e o brometo de metila, fornece um composto orgânico pertencente a que função? Nessa hora, a gente quer logo correr e desistir da questão. Então, aqui, eu não me lembro mais o que é um metóxido de sódio. Mas ela já está me dizendo que no metóxido, provavelmente, esse metóxido é um metano com oxigênio, ó. De sódio, sódio eu sei que é um Na. Então, provavelmente, eu já sei que é essa porção ligada a um sódio, que vai reagir com um brometo de metila. Professor, eu também não sei o que é. Por isso que eu disse a vocês decorando met, et, prop e but, vocês conseguem raciocinar nas outras questões, mas vocês têm preguiça. Met, 1 carbono, et, 2, prop, 3, but, 4. Foi o que eu disse nos primeiros dias de aula, novamente. Se for para o Enem sem saber esses 4 prefixos, vão errar as questões quase todas, porque vocês vão depender deles para o resto da vida. Então, se fala em brometo de metila, eu já sei que provavelmente vai ter um grupo metil ligado a algum bromo. Aqui eu coloquei, eu até juntei bem, vocês viram que eu fui cortando, copiando na internet só para ficar mais rápido, porque eu ia fazer o desenho e fiquei com medo de não pegar eu fazendo o riscado, né? Porque às vezes tem aula que não tá pegando. Mas aqui, ó, eu tenho esse metóxido de sódio, que ele já tá me dizendo, ó, que vai ter esse, vixe Maria, esse nucleófilo, OH-,
Se eu fosse quebrar, ficaria, ó, NOH, Na+. O sódio é da primeira família, então ele não tem força nenhuma. Então, por isso que puxa o elétron mais para esse lado do oxigênio, que o oxigênio já está na família lá perto dos halogênios. E aqui, ó, vai reagir com o brometo de metila, que é o HBr. O bromo é super eletronegativo, então aqui vai ficar CH3+, vai ficar aleijadinho. Por quê? Porque o bromo, muito eletronegativo, roubou os elétrons todos para ele. Só é isso. Aí ele vai dizer assim, a reação entre o metóxido de sódio, mesmo que eu não soubesse que tinha metóxido de sódio, eu soubesse só que tinha isso aqui, ó, CH3. E o brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente a que função? Eu agora descobri isso. Então, o positivo daqui, eu sei que vai namorar com o negativo daqui e vice-versa. Então, aqui desse lado eu vou formar o quê, ó? CH3O, CH3, ó. Formei. E aqui esse sódio, que é positivo, vai namorar com Br. NaBr. Aí ele me diz assim, é que função orgânica esse produto que formou? É um éter? É um éster? É um álcool? É um haleto? É um hidrocarboneto? Aí a gente vai parar para pensar. Hidrocarboneto é se só tivesse carbono com hidrogênio. Estou vendo que tem um oxigênio no meio. Um haleto é se esse composto aqui tivesse ligado o carbono com algum halogênio. Não tem. Quando eu falo em álcool, teria que ter um oxigênio com hidroxila, não tem? Agora vocês vão me responder se isso aqui é um éster ou é um éter. Já colocaram aqui, letra A, Anailson. Então, aqui eu tenho entre os carbonos eu tenho um heteroátomo. Por isso que é a letra A, éter. Agora eu vou voltar tudo como se eu não soubesse de nada. Vou apagar tudo. Professora, eu não lembro nada disso, eu não sei de nada. Como é que eu ia resolver essa questão, sem eu saber de nada? Vou mostrar aqui. Sem eu saber de nada. O que é que eu ia fazer da minha vida? Se eu não soubesse de nada, a questão já me dá um macete. Sabe por quê? Porque já está me dizendo, ó, que o nucleófilo... Não apaga, não. Já está me dizendo que o nucleófilo, todo chique, tem esse CH3-. Já tenho ele aqui. Reagiu com brometo de metila. Metila, um carbono. Eu já sei que vem, ó, um CH3 para aqui. Acabou essa conversa. Porque eu já sei que o bromo é tão negativo que não vai ser o bromo que vem se ligar com ele. Consequentemente, é a porção metila. Que provavelmente vai ser o carbocátion que vai ter na questão. Acabou-se. Quando eu olho para aqui, não tem como isso ser um álcool, tá faltando hidroxila. Hidrocarboneto só não é, tem oxigênio. Haleto orgânico não é, não vai ter halogênio. Se eu tivesse éster, deveria ter uma carbonila, né? Um carbono chique. Eu já botaria aqui o éter sem nem pensar em outras alternativas, mesmo que eu não soubesse de nada. Então, isso aí tudo são questões que já caíram. Só para a gente ter noção que, se a gente praticar, a gente consegue fazer as questões difíceis. Então, reações no geral, tanto faz substituição e adição, são tidos como o assunto mais difícil do Enem. São essas reações. Então, assim, se a gente conseguir entender, já vai ser muito legal. Uma coisa que eu vou fazer, estou só precisando de umas dicas para a edição de fundo, assim, que eu quero fazer o vídeo editando assim o fundo. Macetes para o Enem. Eu vou fazer macetes para o Enem parte 1, macetes para o Enem parte 2. Nesses macetes vão ter vídeos curtos, tipo de 1 minuto e meio, mais ou menos, no máximo, dando os macetes para o Enem. Cada vídeo vai ter de 3 a 5 macetes. E vocês vão ver que com esses macetes, se vocês pegarem
As 20 questões do Enem, vocês conseguem resolver pelo menos 15 só com os macetes. Mas só vou divulgar os macetes quando a gente já estiver sabendo das reações direitinho, de isomeria, porque aí vocês vão ver que realmente com os macetes vocês conseguem revisar tudo e aprender tudo. Outra coisa, os estagiários estão com algumas propostas, que eu acho que na próxima aula eles vão falar. A próxima aula eu acho que já são eles que vão dar, mas eu vou estar em todas as aulas. E aí tem algumas propostas dele, como por exemplo, vou dar só dicas, viu, Tiago? Não vou explicar não. Como uma pequena monitoria. A gente queria fazer. Um dos pontos era uma pequena monitoria entre vocês com ele. O outro ponto vai ter alguns podcasts e alguns questionários do Google Form simulando as provas do Enem, certo? Então, a gente vai começar a trabalhar em cima disso aí. Podcasts, monitorias, Tiago vai falar, eu acho, e em cima também desses vídeos que depois eu vou fazer dos macetes, bem legais. Pode falar, meu filho. Pode, mas se você quiser falar já para eles, mais ou menos, você tem mais ou menos 1 minuto. Desculpa. Não, é porque eles vão assistir outra aula agora, 9 horas. Pronto. Então, na próxima aula. E, Tiago, se você tiver dúvida na hora que for falar, de alguma aula que você estiver fazendo, pode perguntar, viu? Daqui para sexta-feira, professora, eu nem estou entendendo essa parte de reação, faz muito tempo que eu vi, mas vou ter que dar aula, porque realmente estágio é isso aí. Estágio é para a gente estudar, para dar aula, para a gente praticar e aprender. Você ainda não se formou, então não vai ficar com vergonha. Os alunos também são altamente compreensivos e eu vou estar toda hora na aula com você, certo? Aí na próxima aula, gente, a gente já vai entrar em reações de adição. Eu creio que seja adição. Aí a gente vai, eles vão falar a proposta dele no início, e hoje à tarde vai ficar Cleitiane e pela manhã vai ficar Tiago. Quem não assistiu a aula hoje de manhã, quiser assistir à tarde, também pode. Próxima aula, Tiago vai dar aula de manhã, Cleitiane vai dar aula à tarde, e vocês também, se quiserem, podem assistir, no horário que quiser. Agora, lembrando, Tiago vai ficar pela manhã e Cleitiane à tarde. Tá bom? Pois, gente, muito obrigada por ter participado. Um forte abraço. Não deixem de praticar as questões. Quem ficou perdido, porque faz tempo que não estava assistindo a aula, depois, quando vocês forem vendo os videozinhos anteriores ou tirando as dúvidas, vocês vão perceber que não é difícil. Agora, para quem está vendo a primeira vez e perdeu alguns conteúdos, vai achar difícil. Tá bom? Sim, colocar Tiago. Depois eu vejo se eu boto ele e Cleitiana, porque às vezes o povo não gosta de ficar muito em grupo. Pois um forte abraço, fique com Deus. Obrigada por terem participado. Quem não assinou a lista, assine, que eu vou já botar fechada. Tá bom? Tá faltando um aluno assinar aqui. Tô vendo aqui. Pois tchauzinho, gente. Eu vou fechar. Bom almoço, porque o povo ainda vai cozinhar.